já havia colocado no meu coração para ministrar nesta manhã, e foi encenado aqui de uma forma muito linda, pelos pequeninos que são promessas de Deus, e o Senhor já tem usado. Eles não são a igreja de amanhã, eles já são a igreja de hoje, eles já são a igreja de agora, eles são a igreja que Deus já está usando e usando poderosamente. A minha oração é que Deus os firme, que Deus os fortaleça e que toda a jornada deles seja diante do Senhor, o nosso Deus. Aleluias. Quero também louvar a Deus pelos pais que aqui estão para consagrarem seus filhos ao Senhor. Tomaram a decisão de trazer os seus filhos à casa de Deus para consagrá-los ao Senhor, entendendo que os filhos são herança do Senhor. Daqui a pouco nós estaremos consagrando os filhos dos nossos amados ao nosso Deus. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá a minha parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele já gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. Desejava saciar o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, porém ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço fome. Levantar-me-ei e terei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos seus jornaleiros. E levantando-se foi para seu pai. Quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe aos pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, e vestiu, e pondo-lhe um anel na mão e alparca nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, então comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Ama tanto seu filho? A resposta é muito simples. Você pode dizer para quem está perto de você: porque é meu filho. A resposta é genética, a resposta é almática, a resposta é simples. Um pai sempre amará o seu filho, ainda que não concorde com suas falhas, com seus erros. Nenhum pai prepara o filho para ser um mau filho. O pai prepara o filho para ser um bom filho. Porém, se o filho comete erros, se o filho não dá ao pai tantas alegrias, o amor do pai é incondicional. E o que eu aprendo com isso? Que Deus, como Pai perfeito, ainda que não concorde com os nossos erros, ainda que não concorde com os nossos pecados, Ele continua nos amando. Deus continuará nos amando. Deus continuará esperando, tendo a expectativa de que o filho que se afastou, de que o filho que foi embora, e quantos filhos de Deus estão afastados, estão desviados, foram embora, disseram para Deus: não quero mais, estou desistindo, estou indo em busca de novos conhecimentos, de novos sentimentos, de novas experiências. E Deus, assim como esse pai, Deus continua com os braços abertos, aguardando o filho que vai voltar, aguardando a filha que vai voltar. O que eu posso entender aqui, que esse pai, por não ser onipresente, onipotente e onisciente como Deus o é, este pai, não podendo estar ao mesmo tempo junto com o filho em sua casa, não pôde ajudá-lo, não pôde interferir, não pôde criar expectativas, ferramentas para ajudar esse filho a retornar. Mas Deus
trabalhando para que o filho volte para casa. E eu quero profetizar que hoje é dia e será noite de filhos voltarem para a casa do Pai, em nome de Jesus de Nazaré. Deus está sempre dando ao filho a oportunidade, ensinando diante dos seus erros, porque os erros não são para o nosso fracasso, erros são para o nosso crescimento. São ferramentas de Deus para nos ajudar a crescer, a amadurecer, a aprender e a voltar à posição correta e tomar uma postura correta para que a vida seja melhorada. Esse filho agora diante do Pai está se humilhando, e os humildes serão que? Igreja do Senhor Jesus Cristo, os humildes serão exaltados. Ele se humilhou, mas também foi exaltado. Ele se envergonhou, mas também foi honrado, porque no lugar da honra sempre, no lugar da vergonha sempre vem a dupla honra. A dupla honra. O pai não pergunta ao filho o que você fez com o dinheiro. O pai o recebe. O amor de Deus nos constrange. Deus, assim como esse pai, já sabe que nós erramos. Assim como esse pai já sabe que falhamos, porém, as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. O salmista diz que a bondade e a misericórdia de Deus nos perseguirão por todos os dias da nossa vida. O Pai Celestial está gerando no coração dos filhos arrependimento, e a sua bondade e a sua misericórdia estão cercando os filhos que se foram, os filhos que se afastaram, e os que são de Deus voltarão, e ainda verão a glória de Deus, e habitarão com o Pai na casa celestial para sempre, para sempre. O que nós aprendemos como igreja, assim como o pai que não desprezou o seu filho, a igreja também não pode desprezar os seus irmãos. Os irmãos que estão afastados, os irmãos que estão desviados, não podem ser desprezados pela igreja. Olha o que esse irmão mais velho faz, fica enciumado. A intensidade do amor desse pai, porque ele não é pai. E só sabe, e só reconhece, só pode medir a intensidade do amor de um pai quando nós somos pais. Eu acredito que a maior parte de vocês aqui só vieram a compreender a postura, algumas posturas dos pais de vocês quando vocês se tornaram pais. A gente só vai compreender a postura outrora dos nossos pais para conosco quando nós nos tornamos pais. Quando nós começamos a ter a experiência de paz, aí nós vamos retornar, voltar lá na nossa infância, na nossa juventude e pensar por que os nossos pais agiram de alguma ou formas que não foram para nós satisfatórias. Porque um pai, mesmo com ao filho que ama. A correção de um pai é remédio para a alma de um filho. A correção de um pai é expectativa motivadora para um futuro melhor de um filho. Só que nós reconhecemos e nós percebemos o valor desta correção quando nós nos tornamos pais. É que nós vamos entender o sacrifício de um pai. Quantas vezes meu pai deixou de comer para nós comermos? Eu não sei se você já passou por isso. Quantas vezes minha mãe deixou de comer para nós comermos? Quantas vezes? Quantas e quantas vezes eles se abdicaram de um conforto maior para dar aos 4 filhos algum conforto? E isso não aconteceu só comigo, isso aconteceu com muitos de vocês. Se é verdade, levante a mão quem já passou por essa experiência. E muitas vezes nós não reconhecemos aqueles que têm seus pais vivos, muitas vezes não tiram um tempo para dar um abraço, para fazer uma visita. E como é importante fazer isto, porque um dia eles não estarão mais com vocês. Só os que não têm mais os seus pais vivos agora compreendem mais do que antes o valor de ter um pai por perto.
O valor de um abraço. Como eu gostaria de ter o meu pai aqui comigo hoje e poder dar um abraço nele. Mas não o tenho. Mas você que o tem, faça isso. Porque com certeza amanhã isso lhe fará muita falta. Agora o filho compreende o valor não somente do pai, mas da família. Família excede a qualquer tipo de valor monetário. Você está entendendo? Diga glórias a Jesus. A qualquer tipo de valor material. Estar perto de uma filha, estar perto de um pai, excede a qualquer outro tipo de valor. Estar perto de um filho, estar perto de um pai, excede a qualquer tipo de valor. Cada minuto que nós podemos ter com um filho, com uma filha, parece que para nós eu tenho outra coisa mais importante para fazer, eu tenho algo mais valioso para fazer, mas você precisa compreender, ainda que você não faça nada. Minha filha ontem falou assim, já era quase 11 horas da noite, pai, fica um pouquinho aqui comigo, e para eu ver, vê comigo esse desenho aqui, eu já querendo subir, e a minha esposa, vamos subir? Eu falei, espera um pouquinho, vamos sentar aqui um pouco. E sentamos, e ela ficava lendo o caderno, vendo o celular, televisão, nem olhava para mim. E quando mas pai, já vai, pai? Ué, mas fica um pouquinho. E você não compreende a mente de um adolescente que quer que você fique, mas se você levanta, não é exatamente o que você está fazendo, é o estado, é a sua presença. Você está entendendo? Diga glória a Jesus. É a sua presença, é você estar ali. Por mais que não esteja te olhando, porque filho é assim, não é? Ele vai procurar outros focos, mas a sua presença, só em saber que você está ali, só a consciência da sua presença já é, naquele pouco tempo, valioso para esse filho, para esta filha. Quanto tempo você tem dedicado? Qual é o valor que você tem dado, o valor do seu tempo para com seu filho? Isso é E o pai disse, por que você quer saber? Não, qual é o valor do seu dia de trabalho? E o pai disse, o valor do meu dia de trabalho é tanto. Ah, tá bom, obrigado. E o pai ficou sem entender a pergunta do filho. E o filho então ficou todos os dias juntando um dinheirinho. Até que ele juntou, chegou ao total do valor do dia de trabalho do pai. Ele disse, pai, o senhor hoje não vai trabalhar, o senhor hoje não vai sair. Por que eu não vou trabalhar? Porque hoje eu vou pagar o dia do seu trabalho para o senhor ficar comigo. E pagou o dia do trabalho do pai, para o pai ficar com ele. Como isso é importante. E como as famílias estão perdendo esse contato, como as famílias estão perdendo essa alegria, esse prazer de estarem juntos. Essa presença física, por mais que você e seu filho não tenha nesse momento aquele relacionamento direto, olhando e conversando, mas só em você estar ali, só em você assentar à mesa, só em você estar junto, só em você puxar e buscar uma conversa que agrade o seu filho, porque nós pais queremos conversar com nossos filhos sobre conversas que nos agradam. Nós queremos falar de matemática, de medicina, queremos falar de assuntos que não interessam muito a eles. Entre no mundo do seu filho, entre no mundo da sua filha, converse coisas. Eu não gosto muito de gíria, mas adolescente, né, eles têm uma mania de chegar, né, e quando ele vai cumprimentar o adolescente, né, eu vejo aqui na igreja, às vezes eu estendo a mão para falar com o menino, fazer a paz do Senhor, já vem assim, ó. Aí eu olho para ele, é a linguagem deles. E eu vou falar, rapaz, eu sou apóstolo da igreja, rapaz, papai do Senhor, varão. Não pode, amém ou não amém? Nós temos que entrar no mundo deles, nós temos que entrar na mente deles, para conquistá-los. E eles então se sentirem felizes conosco. Você está entendendo? Diga glória a Jesus. Valorize o seu tempo como pai, e valorize o tempo do seu pai com você. Um dia, filhinho que está aqui, filhinha que está aqui, um dia você não terá mais o seu pai perto de você. Enquanto o tem, o quanto ele pode estar, respeite-o, valorize-o e ame-o. A palavra do Senhor nos diz no Salmo 127, que os filhos são herança do Senhor.
produzem filhos justos. E isso é muito importante. O que você está ensinando o seu filho não pode refletir naquilo que você não faz. Você quer que o seu filho esteja na igreja, e você está na igreja? Você quer que o seu filho honre a Deus, e você está honrando a Deus como pai? Você quer que o seu filho seja uma pessoa íntegra, e você está sendo íntegro? Os filhos não vão seguir o passo ou os passos dos outros pais. Na maior parte das vezes, os filhos vão seguir os nossos passos. Por mais que eles não queiram dar a ideia de que estão nos ouvindo, amanhã o reflexo dos nossos passos serão para a vida deles algo que vai marcá-los. Sabe de quem eles vão lembrar? Seus filhos não vão lembrar de mim, seus filhos vão lembrar de você. Seus filhos não vão lembrar do pai, do Zezinho, do João, da Maria. Seus filhos vão lembrar de você. Não podemos, de forma alguma, sermos hipócritas e dizer para os nossos filhos: você faça o que eu faço, o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Essa filosofia não pode fazer parte da nossa vida. É uma ideologia errônea, uma ideologia errada. Nós temos que ser exemplo. Por mais que eles não façam o que nós fazemos, mas nós temos que procurar fazer o certo. Devemos ensinar o menino no caminho que ele deve andar. Não adianta você dizer para o seu filho: vá para a igreja, e você fica dentro de casa. Vá para o culto, e você fica dentro de casa. Honre a Deus, e você não honra. Não xingue palavrão, e você xinga. Não seja um viciado, e você está como um viciado dentro dele. O nosso exemplo é o maior legado para um filho. A maior riqueza que esse filho descobre não é o dinheiro que ele leva e ele gasta, mas são os bens físicos, os bens maiores, a família. A maior riqueza que nós temos, depois da nossa salvação, é a família. Você pode dar um aplauso pela sua família? O melhor aplauso que você puder dar pela sua família, dê a Deus, porque Deus te deu uma família. Aleluia! Obrigado, Senhor, pela minha família. E filhos são bastante observadores, amém ou não amém? Filhos são bastante observadores. E às vezes eles não sabem demonstrar como nos amam. E chegam a determinada idade, os filhos têm fases diferentes. Eles passam por aquela fase que eles não desgrudam de você em momento algum. Eles são os carrapatinhos de Jeová. Não desgrudam. É o tempo todo agarrado com você. Mas quando chega a fase da pré-adolescência e adolescência, eles começam a se afastar, a criar outros relacionamentos. Quando chega na fase da adolescência, eles não querem nem que você fique perto deles. E se for para sair, então, qual é a linguagem que eles falam? Ei, mãe, a senhora vai comigo só até a porta, tá? Ou até a calçada. Dali deixa eu sozinho. Não deixa eu pagar esse mico, por favor. Não é assim? Não é desse jeito? E quando vai chegando a fase da juventude, eles criam asas. E eles querem, mas você sempre será o porto seguro deles. Eu vou repetir para você entender. Você sempre será o porto seguro do seu filho. Quando ele se machucar, quando ele se der mal, quando ele errar, quando ele perceber, ele vai voltar. Você pode dizer para quem está perto de você: o filho vai voltar. E sabe quem ele vai procurar? Você. Por que ele vai te procurar? Porque ele não te vê apenas como um pai ou como uma mãe. Ele te vê como um amigo. Ele te vê como uma amiga. Os que os filhos estão precisando hoje não é de um pai e uma mãe, mas é de um pai e uma mãe amigos, que eles podem confiar. Eu tenho duas meninas, duas filhas, e elas abrem o coração para mim. Às vezes, não desmerecendo o valor da mãe, mas muito mais para mim, coisas que eu falo assim: Jesus, eu fui criado com 5 homens, e agora eu tenho 3 mulheres na minha vida. Pensa nisso, pensa nisso.
E coisas que às vezes você tem que ouvir. Amém ou não amém? Quantos pais aqui têm filhas? Quantos pais têm filhas aqui, meninas? Você vai ter coisa que você vai ouvir, que você fala, meu Deus. Não é isso? Mas isso é reconhecimento de amizade, confiabilidade. Coisas que você fala assim, meu Deus. Tem coisa que a minha filha fala assim, pai, vou te falar, mas não fala para minha mãe, não. Eu falo, meu Deus, como é que eu não vou falar para a mãe? Como é que eu não vou falar para a mãe? Aí eu falo, tá bom, minha filha. Mas se a tua mãe me perguntar, eu fico assim, tomara que não pergunte, tomara que não pergunte. Isso é confiabilidade, amizade. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil, em que as coisas estão acontecendo, em que não todos, mas um afastamento muito grande da família. Nós somos brasileiros, amém? E quando eu falo que nós somos brasileiros, nós diferenciamos nessa questão de sentimentos, de criação. O brasileiro cria junto, cresce junto. Já viu aquela família de 50 pessoas que tem um quintal e tem uma casa para cada um no quintal? Isso é brasileiro. Depois os filhos vão saindo. E quando tem uma festa, está todo mundo junto? Isso é brasileiro. Os britânicos não criam filhos assim. Os ingleses não criam filhos assim. São como águias. Jogam, voam. E eles têm que se virar e bater asa. Nós não. Eu quero orar por você. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te ajude. Que o Senhor te fortaleça. Que o Senhor te dê sabedoria. Que o Senhor te dê graça. Que o Senhor te dê unção. Eu quero pedir que Deus te faça o melhor pai desta terra, em nome de Jesus. Dê um aplauso pela vida de cada papai que aqui está.